podcast Nordeste Sobrenatural. Um lugar onde o terror não está apenas no imaginário, ele é real. Salve, salve, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos ao nosso podcast, o Nordeste Sobrenatural. Meu nome é Liz e eu não sei o que é que o pessoal aqui da mesa acredita, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se eu morrer, eu volto pra puxar a perna de cada um, viu? Meu Deus! Help! Socorro! E aqui do meu lado, aquele que às vezes gosta de sair do corpo pra dar uma olhada na vida dos outros. Já viu aquela história? Queria ser uma mosquinha. E aí, Rafa? Galera, eu vou dizer um negócio pra vocês. O que quer que você acredite, lembre-se que a única certeza que a gente tem é essa vida. Ixi, é verdade. Eu acredito. E aqui do nosso lado, aquele que quando morrer vai ficar lá pertinho de Olavo de Carvalho. E aí, Neto? Olha, meu Deus. Meu Deus, eu vou pro inferno? Então é isso. Fica aí o questionamento, hein? Fala, galera, tudo bem com vocês? E, enfim, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Verdades universais, né? Não vamos ficar pra semente, hein? É isso aí, galera. Vamos lá. E antes de começar o nosso episódio, o nosso papo aqui sobrenatural, eu já vou pedindo para você, ouvinte, dar aquela curtida, seguir a gente e olhar os vídeos que a gente posta no nosso Instagram, que é o @Nordeste Sobrenatural. Lá a gente fica postando alguns vídeos que eu já vou aconselhando para você não assistir à noite, tá? Assiste de dia, melhor. Por precaução, né? É isso aí, Liz. E marca a gente no Instagram quando estiver ouvindo o Nordeste Sobrenatural. Compartilha a nossa publicação lá que a gente vai te agradecer no próximo episódio, viu? É isso aí, galera. E também se você tiver algum e-mail, alguma sugestão, quiser entrar em contato com a gente de uma forma mais direta, a gente tem um e-mail que é o nordestesobrenatural.podcast@gmail.com. Então, caixa de entrada abertíssima para vocês enviarem seus e-mails, seus relatos, suas perguntas, enfim, o que vocês quiserem conversar com a gente, estamos à disposição. E eu queria mandar também um agradecimento para o nosso ouvinte Gil Duarte, que entrou em contato, mandou um feedback bem legal, deu várias sugestões também de pauta, que a gente gostou muito e pode ter certeza que nós vamos levar tudo em consideração, beleza? Obrigadão, Gil. Valeu. E aí eu aproveito já para pedir que você siga o podcast Nordeste Sobrenatural na plataforma de podcast que você utiliza para escutar, seja Spotify, Deezer, Castbox, Apple Podcasts, enfim. O lugar que você preferir escutar, se tiver a opção de avaliar, de comentar, de seguir a gente, deixa lá a sua avaliação, a sua sugestão, o seu comentário, que a gente fica muito feliz, beleza? Comenta lá o que é que você achou desse episódio também, né? É isso aí. E no episódio de hoje é mais um papo sobrenatural, que você pode ouvir o primeiro papo sobrenatural que a gente teve.
tá aí no nosso feed, onde a gente conversou um pouco sobre o que faz a gente acreditar no sobrenatural. E no episódio de hoje a gente vai seguir basicamente a mesma dinâmica, onde hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês e a gente vai discorrer, conversar aqui um pouquinho sobre o que é que cada um acha. E só para explicar um pouquinho aqui para vocês sobre o porquê, né, que a gente resolveu falar sobre esse assunto, o porquê dessa pergunta. A gente já tinha pensado, a gente já tinha planejado sobre falar desse assunto, porém, há alguns meses atrás, a gente ouviu um episódio do Mundo Freak Confidencial, que inclusive é um podcast que eu amo de coração. Já queria deixar um salve aqui para Andrei, para Ira. Somos muito fãs de vocês e a gente ouviu o episódio, assim, foi uma coincidência de vocês falarem sobre vida após a morte nesse episódio e eu achei bastante interessante. E hoje a gente meio que vai somar ao episódio do pessoal, trazendo outras visões, outras lógicas aqui, outras filosofias que a gente segue, o que a gente acredita e vai ser muito massa. Espero que vocês fiquem com a gente até o final do episódio, porque o papo hoje vai ser bom, viu? Beijo, Andrei. Beijo, Ira. E a pergunta de hoje, Rafa e Neto, é a seguinte: o que é que vocês acham que vai acontecer com a gente quando a gente morrer? O que é que vocês acreditam que acontece com a gente quando a gente morre? Então, assim, se deparando de frente com essa pergunta, que eu acredito que todo mundo já se deparou em algum momento, né? Tipo, antes de dormir, em algum momento, todo mundo aqui, quem tá ouvindo, já se perguntou isso. E o que eu acredito que acontece quando a gente morre é o seguinte. O que eu acredito que acontece quando eu morrer, no caso, né? Vou dizer dessa forma. Eu acho que quando eu morrer, eu vou voltar pro mesmo lugar em que eu tava antes de eu nascer. Entendeu? E tipo, eu tenho uma ideia bem filosófica, na verdade, em relação a isso, né? Não seria tão niilista, não seria tão Olavo de Carvalho assim, não, Deus me livre. É mais uma coisa parecida, que inclusive me chamou muita atenção naquela série, que foi Missa da Meia-Noite. E tem um diálogo entre dois personagens que, pra mim, assim, reflete exatamente o que eu penso, as duas coisas que eu penso. Rapidinho, é aquela cena que tá a menina e o cara deitados lá, e eles ficam discorrendo, falando sobre a morte, né, sobre a vida. É quase um monólogo, né, uma cena bem longa, bem bonita, bem intensa. Sim, maravilhosa essa série. É isso mesmo. Aí, assim, eu fico pensando algo muito parecido daquilo, né? Tipo, eu não comecei a pensar isso depois de assistir a série. Quando eu vi, eu me identifiquei demais, porque eu pensei, caramba, alguém pensa a mesma coisa que eu. Alguém se pergunta as mesmas coisas que eu. Claro, todo mundo se pergunta o que acontece depois da vida, mas será que é aquilo em específico que ele traz, né, o roteirista? Que na verdade é um livro, não é isso? É porque tem o livro que ele criou na história. O livro Missa da Meia-Noite, sim. que é de uma série antes, se eu não me engano. Que Entendi. tem o livro na série, sabe? Mas o livro não existe, não. E aí, assim, eu fico pensando, né, de onde a gente veio, pra onde a gente vai, que é uma coisa bem parecida com aquilo. Como, por exemplo, quando eu morrer, que é a pergunta, os meus átomos, eles não vão parar de funcionar, mas, tipo, todos os meus sistemas vão parar de funcionar lentamente, eu vou ter aquele pico de DMT, e vai ser o último sonho, o sonho derradeiro. E aí depois, lentamente, as bactérias que estão no meu corpo vivendo comigo em simbiose, elas vão começar a se alimentar também do meu corpo. Eu vou estar sendo enterrado, provavelmente, se eu não for cremado. E eu espero que a vida continue, tá entendendo? Eu acredito que a vida, ela continua. Foi por isso que eu comecei com a frase de Lavoisier, porque eu não acredito que a vida acaba. A minha vida não vai acabar. Assim como a minha vida, ela veio de outro lugar, sabe? Um composto de todas as vidas que existiram antes de mim. Eu não é nem um papo de antepassados. É mais um papo de átomos e moléculas que foram me formando, tá entendendo? E é basicamente isso. Quando eu morrer, tudo isso vai se espalhar e vai virar pequenos pedacinhos meus que vão se juntar com a Terra e depois aí, sei lá, o Sol vai aumentar e vai engolir tudo isso e depois eu vou estar, tipo, viajando vários pedaços meus, assim como eu tava nas estrelas do passado, tá entendendo? É uma coisa bem mais filosófica. E aí, também penso que o seguinte, conta na série, né, e eu já pensava isso antes, por isso que eu me identifiquei demais, que eu sou tudo.
ao mesmo tempo. É você chegar à conclusão de que eu sou tudo. E eu faço parte de tudo. Que inclusive, eu acho que a Rafa também vai comentar, mas eu já tomei a Jurema. E quando eu tomei a Jurema... E assim, o que é a Jurema, né? É um chá da raiz da Jurema preta, que é algo parecido como a ayahuasca, né? Isso, gente? Isso. É o mesmo princípio ativo, né? A mesma molécula. DMT, não é isso? DMT, que é tipo a mesma da ayahuasca, do Santo Daime também. Pronto, e assim, e durante a minha primeira Jurema, eu não tive uma bad nem nada. Tipo, na verdade foi muito, muito boa a minha primeira Jurema. E eu me senti conectado com a natureza, eu consegui me sentir conectado com as árvores. Eu senti que todas as árvores, todo o planeta estava conectado de alguma forma. A vida, o universo, tudo estava conectado de alguma forma. E não de uma forma... Vale ressaltar, falando por mim, não de uma forma espiritual, mas de uma forma, assim, cosmológica, tá entendendo? E é por aí que eu vou. Eu acho que quando eu morrer, eu vou voltar pro mesmo lugar onde eu tava. Os átomos do seu corpo são parte de tudo aquilo que você tá vendo ao redor, né? Isso veio tudo da mesma fonte, não é isso? E eu vou voltar pra mesma fonte, do pó ao pó, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu acho que eu vou me transformar, assim como eu sou parte de outra transformação. E a sua consciência nesse processo? Era o que eu ia perguntar agorinha pra ele. O que é que tu pensa em relação à consciência? Se tu acredita nesse conceito de alma, de espírito, o que é que tu pensa em relação a isso? Então, assim, pra quem já me ouviu aqui no podcast antes, eu costumo trazer uma ideia, assim, de muito mais científica das coisas. E eu não costumo trazer que eu acredito em espíritos, tá entendendo? Eu não descarto em momento nenhuma possibilidade que a gente vai conversar aqui hoje. Mas a possibilidade que eu acredito é essa, tá entendendo? A gente vai morrer e vai se transformar. E nesse processo, a consciência, ela não faz parte. Tá entendendo? Eu acredito, assim, que a consciência, ela é fruto de um complexo arranjo de átomos e rearranjo, na verdade, né? Então, sempre se rearranjando ali. De forma que, se eu tirasse o meu cérebro, eu não seria mais eu. Tá entendendo? A minha consciência iria continuar? Eu não consigo responder essa pergunta. Eu tenho certeza que vocês acreditam em coisas diferentes, pelo que eu conheço. Mas o que eu acredito é que é um desperdício quando a gente morre, a gente enterrar e perder completamente o cérebro das pessoas ali, porque a gente tá enterrando a memória, a história. Porque eu acredito que tá ali, tá entendendo? Tudo. E aí, enfim, eu gostaria de, quando eu fosse enterrado, só enterrassem o corpo. Deixassem, tirassem a cabeça. Que horrível. Que negócio medonho. Eu gosto da criogenia também. Porque, tipo, eu acredito que no futuro, eventualmente, talvez a gente consiga religar aquele cérebro. E aí, eu não vou estar vivo, provavelmente, mas a gente vai ter uma resposta do talvez o que seja a consciência. Porque, assim, vê só, uma pessoa foi congelada. E aí ela morre, passa 200 anos congelada. Por exemplo, o Michael Jackson tá congelado. E aí, eu vou estar aí... E aí, tipo, quando ele voltar, ele vai estar lá? Será vai que ser é ele mesmo? Não é? E aí, tipo, será que ele vai comentar? Se ele voltar mesmo, vamos supor. Ele vai dizer assim, eu vi outras coisas e tal, e não sei o quê, e aí eu voltei pro corpo. Tu tá entendendo o que eu quero dizer? Mas essa resposta a gente só vai ter quando, pra mim, essa resposta pra mim a gente só vai ter quando a gente tentar religar, entre aspas, muitas aspas. Hoje, isso daí que tu tá falando me fez lembrar de uma série e de um filme. O filme é Corra. Sim. Get Out, né? Que é justamente isso, pegar o cérebro da pessoa, né? Essa parte aí, colocar em outra. Eu achei, assim, genial, muito, muito significativo. E a série é Black Mirror. Aquele episódio... Eu não lembro, é San Junipero. San Junipero, nossa, eu adoro. Que é justamente isso, esse rolê de pegar a consciência das pessoas e conseguir armazenar isso de alguma forma. Transformar em dados, Transformar em dados, é uma parada bem... que eu achei bem interessante, velho. Segue um pouco essa linha de raciocínio, né? Tipo, uma vez eu já conversei com o Rafa sobre isso, sobre se você pegasse o cérebro de uma pessoa e fizesse exatamente todo o código que tá ali, né? O código, assim, o arranjo dos neurônios, e você replicasse numa inteligência artificial, ela seria você?
ou você é a consciência? Fica essa dúvida, né? Então, assim, sobre a pergunta de Rafa, do que é consciência, resumindo, é isso. Eu acho que a consciência da gente tá atrelada à matéria. Ainda tá atrelada à matéria, né? Massa. E tu, Rafa? Me diz aí, o que é que tu tá pensando aí? Eu tô vendo uma carinha assim, aflita pra falar. Fala aí, amigo. Então, eu acho que é importante, já até... Inclusive, é uma pergunta que eu vou perguntar a Neto, vou jogar pra Neto rapidinho, só pra situar o ouvinte. Tu se definiria como, religiosamente, assim? Como tu se define agnóstico, ateu? Então, eu me considero agnóstico. Eu acredito que pode existir algo maior que criou a gente. Eu não descarto essa possibilidade. Eu também não descarto a possibilidade de existir um Deus cristão, um Deus, sei lá, judaico, um Deus tupi, um Deus, tá entendendo o que eu quero dizer? Um Deus egípcio. Eu não descarto essas possibilidades. Eu não nego ninguém, tá ligado? O que eu tô dizendo eu não acredito que seja um Deus como eles costumam dizer, sabe? Um Deus ligado, assim, a certos conceitos humanos, como a forma como você se veste, sacrifícios humanos, etc. Eu acho que se esse Deus existe, a vida é uma coisa tão rara, tão especial de se acontecer, que ele não iria querer um sacrifício humano, ele não pediria que ninguém fosse queimado numa fogueira, tá entendendo? Tipo, então eu acho que eu me considero agnóstico. Pronto, só pra situar, porque assim, eu também me considero agnóstico. Só que existem diferentes tipos de agnosticismo. Eu acredito, porque assim, eu tendo também a enxergar as coisas, a tentar trazer a minha percepção de mundo para um prisma científico, mas sem a ilusão de que existam coisas que a ciência não pode explicar ainda. Isso, e que pela ciência não poder explicar, não conseguir explicar, não significa que os fenômenos não existam, né? E aí isso me remete, inclusive, ao relato sobre a projeção astral que eu vivi, que para quem não ouviu, tá no Papo Sobrenatural número 1, que a gente fez lá, a conversa. A gente contou alguns relatos, e aí um dos relatos que eu contei foi sobre uma experiência de projeção astral que eu tive quando eu era mais novo, acho que eu tinha 18, 20 anos. E aquela sensação, aquele sentimento que aquela experiência me proporcionou, me fez genuinamente questionar se a consciência ela é ou não capaz de sobreviver à morte mesmo, né? De sobreviver fora do corpo, de sobreviver sem a dependência do corpo. Então, é uma ideia que eu carrego até hoje. Eu não sei o que é a consciência, mas eu acredito que a consciência, se ela é algo que depende da matéria, como tu acredita, eu acredito que ela não se limita à matéria, ao corpo. Ela também tem um alcance que a gente não compreende, tá entendendo? Eu não acho que é algo que está extremamente e restritamente limitado ao corpo físico. Eu acredito que, eu até admito a possibilidade da consciência ser produto de uma série de reações complexas, reações neuroquímicas que resultam na nossa consciência. Mas eu acredito que, eu até admito essa possibilidade, mas eu acredito que se é assim, essa consciência ela não se limita a esse corpo, ela pode alcançar outros lugares. Mas eu particularmente acredito sim, que a nossa consciência sobrevive à morte, sabe? Eu acredito num princípio que eu não sei exatamente qual é a religião, mas acho que é hindu, do budismo, alguma coisa, né? Eu não lembro exatamente, eu não sou ligado em religião, eu nunca fiz parte, já conheci muitos lugares, templos espíritas, evangélicos. Eu enfim, também já fui pra terreiro de Umbanda, Isso, já fui terreiro. pra espiritismo também, já fui atrás, eu sou batizado pela igreja católica e batizado pela igreja evangélica também, então eu já visitei, assim, se tivesse gente Tu vai aqui... pro céu, amigo. Eu nunca fui batizado, gente. Ih, Sou pagão. queima. Então, assim, o que acontece, segundo o que tu acredita, segundo essas coisas que tu ia falar das religiões, o que acontece quando a gente morre com a nossa consciência? Ela vaga? Pronto. Eu acredito num princípio que é o Atma. Né? Que nunca ouvi seria... falar. O Atma seria... Eu vou falar aqui, gente, eu posso estar falando besteira, tá? Mas é a maneira como eu compreendo. O Atma é a consciência que tudo observa. Nós não somos nós mesmos. Tipo assim, vou tentar sintetizar. Eu não sou Rafael,
eu era algo antes de me darem esse nome. Eu era algo antes de eu ter todas as experiências que me construíram, que moldaram a minha percepção. Eu era algo, eu era essa consciência. A essência. Essa essência, sabe? Eu era isso e eu permaneço sendo isso, iludido com uma ideia de individualidade, de que eu sou Rafael, de que eu estou limitado a esse corpo. Tu tá entendendo? Eu tendo a acreditar dessa forma. Eu acredito que nós temos sim um princípio básico, assim, um princípio que define uma fagulha de consciência. Eu não sei explicar, sabe? Tipo, porque a essa minha interpretação se soma também a experiência com a Jurema, que Neto descreveu, o chá de Jurema preta, e essa sensação de conexão que tu falou, que tu descreveu, foi exatamente, né? Eu poderia utilizar as mesmas palavras para descrever essa sensação também, a sensação de unidade, sensação de que você é uma parte muito ínfima, mas que você tá ligada a um todo muito grande. E aí a gente já parte para outra ideia. O porquê a gente tá vivo, né? Tipo, eu não sei porquê, mas eu sinto que nós somos parte de algo maior. Algo que a gente não compreende, mas que, do mesmo jeito que... Eu gosto sempre de usar esse exemplo, né? Do mesmo jeito que as bactérias no nosso intestino estão lá vivendo as vidas delas, talvez até com seus conflitos, tipo, estão ali interagindo, mas totalmente independentes da nossa existência, da nossa individualidade, de que ela está dentro de uma pessoa chamada Rafael e etc, etc. Aquelas bactérias estão ali vivendo a vida delas e elas são parte da nossa existência. Então, eu tendo a acreditar que, como nada no universo, desde a raiz de uma planta até o próprio formato das galáxias, da própria estrutura do universo, você consegue fazer uma relação. Eu acredito que talvez a gente também possa desempenhar, não que a gente esteja vivendo no intestino de um Deus, não é isso que eu quero dizer, mas é que a nossa existência, ela é necessária por algum motivo que eu não consigo entender, mas existe uma coisa maior que a gente, e a gente é só uma parte muito ínfima disso, sabe? Eu acredito que a gente reencarna. Eu acredito que a gente, quando morre, a gente reencarna. Agora, pronto, outra coisa. Num primeiro momento, quando eu passei a considerar a possibilidade de reencarnação, eu tendia a ver as coisas por uma ótica mais espírita. Mas, assim, de tipo, por exemplo, animais não têm alma, ou se animais têm alma, animais, eles têm um degrau para reencarnar. Era uma coisa que eu ia perguntar agora. Então, assim, nessa linha de raciocínio, animais também teriam consciência. E o que acontece com as consciências? Porque, assim, você vai respondendo certas perguntas. E essas perguntas, pra mim, elas vão levando a outras perguntas, tá entendendo? Exatamente. Tipo, se eu tenho consciência e essa consciência, ela sai do meu corpo, então outros seres vivos também tem isso, eu acredito que sim, eu acho que é uma lei que vai se aplicar universalmente, né? Já o espiritismo, ele não acredita nisso, né, se eu não me engano. Com todo o respeito ao espírita, né, aos espíritas e tal, mas, tipo assim, hoje eu já interpreto mais ou menos desse jeito. Eu acho que nós somos consciência pura. Tipo assim, nós estamos aqui, a nossa consciência, ela tá vinculada ao nosso corpo, através das cadeias orgânicas do cérebro, etc., como tu estava dizendo. Mas eu não acho que há uma hierarquia. Eu não acredito que há uma hierarquia. Eu acredito que a consciência, tipo assim, a gente está tendo aprendizados aqui durante essa vida, mas quem me garante que uma mosca não possa estar interpretando o mundo, o universo e aprendendo coisas, ou seja, aquela consciência ali está aprendendo coisas totalmente diferentes e inalcançáveis para minha existência enquanto ser humano, tá entendendo? Mas aí ela tem um propósito, existe um propósito para isso? Eu acredito que existe. Agora eu não vou me aventurar e dizer qual o propósito, sabe? Mas eu acho que existe uma busca, o universo por si só busca o equilíbrio, sabe? Tipo, a gente tende a um equilíbrio, então talvez o nosso propósito seja uma busca a isso, eu não sei, não tem como a gente dizer, né? Tudo é especulação, mas eu acredito que quando a gente morre, espíritos ficam vagando, sabe? Aquele sentimento de confusão que o próprio espiritismo descreve quando você morre, desencarna, que o espírito ainda fica confuso. Eu acredito sim que algo do tipo acontece. Não vou dizer e botar minha mão no fogo e dizer que é tal qual aquilo ali, né? E nem que é do jeito que eu tô dizendo. Sim. Porém, é a maneira como eu tendo a enxergar, sabe? Eu acho que
A gente é parte, sim, de algo maior, que a nossa consciência, ela até está vinculada a um corpo, mas essa essência, ela segue, sabe? Ela não fica, ela não se acaba com o corpo. Assim como a matéria vira algo, a nossa consciência também, ela vira algo também. Ela vai em busca ali de um conhecimento maior, não sei, e quem sabe reencarnar em outras formas de vida, plantas, sei lá, fungos. Eu não vou limitar isso aqui ao ser humano, não, sabe? Eu acho que a gente pode sim reencarnar em qualquer coisa, qualquer animal. Massa, e essa conversa que a gente teve até agora me fez ficar refletindo aqui, enquanto tu falava, sobre as pessoas que acreditam que quando a gente morre não há nada, a gente simplesmente acabou. Eu acho que... Tela preta. Eu acho que é uma coisa, é uma faca, como diriam os Mamonas Assassinas, é uma faca de dois legumes, porque é muito triste ao mesmo tempo e também é muito reconfortante. Eu acho. Porque imagina você acreditar, para algumas pessoas é um absurdo, né? Você acreditar que não existe nada. Mas eu acho que é sim algo muito reconfortante, principalmente se as pessoas têm uma vida muito difícil, se passam por momentos de depressão, né, por questões assim pesadas na vida, morrer é um alívio, né, para certas situações. Então eu fiquei pensativa em relação a isso, enquanto tu falava. Pois é, eu não descarto essa possibilidade, sabe, Liz? É como Neto, assim, eu não descarto nada, meu irmão. Uhum. Eu tô pronto pra tudo, sabe? Mas eu acredito que tem. Gosto de acreditar que tem, sim, sabe? Sim. E eu gosto de acreditar por causa disso, assim, porque eu não acho que todos esses relatos, até as experiências mesmo que a gente viveu, assim, eu não acho que isso vem do nada, sabe? Tipo, a história de Cida lá do BBB 2, eu gosto sempre de usar esse exemplo, sabe? Tipo, ela estava isolada ali, numa casa, com câmeras. É o objeto perfeito ali de estudo, pô. É um ambiente controlado, né? As pessoas não têm contato externo. Claro que não tem um método científico aplicado nisso, mas o que eu quero dizer é que, para mim, é uma evidência muito interessante da gente analisar, sabe? A gente não pode simplesmente pegar uma situação dessa e jogar no lixo porque é uma coincidência. Uma coincidência. Eu acho ela é uma explicação tão preguiçosa quando alguém vira pra mim e fala, isso foi uma coincidência. Exato. É muito preguiçoso isso. Eu acho também, sabe? Eu acho que, tipo, não, tudo bem, vamos explicar. Agora, a gente dizer que é mentira, que, sabe, tá entendendo? Tipo assim, eu acho que tem situações que realmente fazem a gente pensar, né? Pelo menos me fizeram pensar, me fazem pensar sobre o assunto. E me fazem tender a acreditar que há algo sim. E outra coisa que eu pensei agora também foi, a gente falando dessa questão científica, né? Você se pergunta, e as EQMs? Experiências de quase morte, que as pessoas relatam, beleza, a maioria fala de uma luz, né, no fim do túnel, de reencontrar pessoas que já se foram, mas tem muita gente que relata saindo do corpo, observando o que estava acontecendo com os outros pacientes e falando exatamente o que aconteceu se aquela pessoa estava morta, né? Estava morta. Pois ali enquanto aquilo estava acontecendo. Então, assim, é muito interessante. É muito difícil você não acreditar que existe algo além, né? Uhum. É muito fácil dizer, morreu, acabou. Mais fácil. Mas como explicar isso? Pois é. Como explicar um EQM, né? Existem até a questão do DMT, que talvez É o que eu ia seja... dizer. Pronto, então vai. A resposta, mais ou menos científica, falando besteira científica, seria que, enfim, você tá ali e você morreu, mas aí o seu cérebro ainda tem elétrons ali, ainda tem energia, então algumas coisas ainda estão funcionando, então você poderia ouvir, tá entendendo? Enquanto o seu cérebro tá num pico de DMT, tá entendendo? A última descarga ali, então você poderia até criar eu tô ouvindo eles falarem tal coisa. Você tá morto, mas você ouviu, o seu cérebro registrou, tá ligado? Aquela experiência. Mas tipo, ver... Isso, ver eu já não sei. Tá ligado? Descrever com detalhes o que estava acontecendo, a roupa que a pessoa tava usando, tipo... Pronto. Aí isso me faz aí pensar. não dá pra explicar. E aí isso me faz pensar, se a consciência é algo que está limitado ao corpo, que ela só existe por conta do corpo físico, das cadeias químicas e
Dos neurônios que hormonais, estão neurônios, ali. etc. Se é apenas isso que define a consciência, talvez a consciência não se limite ao corpo. Tá entendendo? Faz sentido. Faz sentido. Sabe, tipo, ela não necessariamente, a consciência tá agindo ali, o corpo ainda, como tu disse, ainda existem impulsos elétricos, ainda existem coisas funcionando, mas se a consciência, ela pode estar ali, percorrendo aquilo ali, funcionando de alguma forma, existindo de alguma forma, tá entendendo? De uma forma que não se limita ao corpo. É difícil explicar isso, mas tá entendendo? Mas eu tô entendendo. Eu acho que... Eu não descarto. Não descarto. Mas é como eu tava dizendo, acho que no final, quem tá aqui conversando, quem tá aí ouvindo em casa, tá pensando a mesma coisa. Eu concordo com fulano, eu concordo com ciclano, mas a questão é, no final a gente gosta de pensar uma coisa reconforta a gente, tá entendendo? E Mesmo o me que seja um nada, né? Mesmo que seja um nada, o que me reconforta é uma coisa, o que reconforta a Liz é uma coisa, a Rafa é uma coisa. Inclusive, tu comentou o que é que tu acredita que Ainda acontece não. quando a gente morre? Ainda Pois é, eu quero saber o que é que eles acham. Mr. M. Até parece que é algum mistério, né? Mas vamos lá. Pra falar assim sobre o que eu acredito, eu preciso percorrer aí a minha vida, né? Eu fui criada na Igreja Católica, Apostólica Romana, de forma assim bem carola. Na minha adolescência eu acordava às 6 da manhã para estar na missa, gente, às 7 em ponto. Eu era de rezar, fazer novenas e tal. Sempre cresci, sempre me foi ensinado que quando eu morresse, se eu fosse uma pessoa boa na vida, eu iria para o céu. E se eu fosse uma pessoa ruim, eu iria para o inferno. Ou passaria um tempinho ali no purgatório para poder ascender ao céu, né? Passei também pela igreja evangélica, mas eu não me demorei ali. Foi uma passagem, realmente eu só passei. Porque eu já não conseguia conceber essa ideia de que quando a gente morre, a gente fica num estado de dormência, esperando Jesus retornar. Aí quando Jesus retornar no Apocalipse, eu ia falar Apocalipse. Tem gente em casa que acredita nisso, né? E assim, gente, já pra deixar aqui um avisozinho, não tô querendo xingar nem desrespeitar nenhuma religião, tá? Eu tô falando aqui sobre a minha experiência com algumas religiões. Longe de mim, pelo amor de Deus, eu não quero falar mal da religião de ninguém, eu respeito todas, absolutamente todas. Mas aí, dentro da evangélica, aquela coisa de esperar Jesus, para mim isso já não batia muito para mim. Mas aí eu comecei a me questionar já por mim mesma, porque eu passava tive uma criação também muito próxima do espiritismo, das religiões de matriz africana, assim, no comecinho um pouco distante, mas depois a partir do momento que eu fui me questionando, eu fui começando a estudar, fui começando a saber, flertei muito com o espiritismo, porque eu sentia muitas coisas, né? Essa questão de mediunidade, de energia. Eu já passei muito mal na minha vida, já aconteceu muita coisa comigo. Pode ficar aí para um próximo episódio falar sobre isso. Mas aonde eu consegui me encontrar de verdade foi dentro do candomblé, dentro das religiões de matriz africana. Não só pelo rito, pela música, pela vestimenta, pelas comidas que são maravilhosas, não só por isso, mas pela filosofia. Quando eu pude, de fato, conversar com o pai de santo, com os meus irmãos de santo na época, e procurar livros, né? Porque, assim, o problema do candomblé e das religiões de matriz africana é que é uma tradição transmitida oralmente apenas. A gente não tem escritos, tipo os cristãos têm a Bíblia, né? Existe um grande livro, Não né? existe um grande livro, uma coisa que a gente precisa seguir. É apenas passado oralmente. E eu acho incrível como, apesar de ser algo muito filosófico, continuar sendo passado e de uma forma tão grande, tão bonita, tão presente ainda até hoje. Sim, sim. E assim, dentro da religião de matriz africana, a gente acredita que quando a gente morre, aliás, que todos os seres humanos têm uma conexão muito grande com a natureza. E os orixás nada mais são do que a natureza. Então, quando a gente morre, Yansan, que é a orixá que é responsável pelas tempestades, pelos raios, ela também é responsável por fazer a transição
por nos ajudar a fazer essa transição. Então, eu acredito que quando eu morrer, Yansan, vou conseguir vê-la, ela vai pegar na minha mãozinha e vai me levar para o Orum, que nada mais é do que uma outra dimensão. Dentro da religião de matriz africana, a gente não acredita em céu e inferno, nem em demônios e nem em anjos. A gente acredita simplesmente na força da natureza e que quando eu morrer, a gente vai para uma outra dimensão, onde a gente se reencontra com os nossos ancestrais, com todas as outras pessoas que fizeram ou não parte da nossa vida. E a partir daí, a gente, dependendo da vida que você teve, do desejo que você tem de reencarnar ou de precisar resolver questões que você não conseguiu resolver nessa vida, você reencarna. Mas é como se tudo fosse um ciclo, entende? A gente está indo e voltando para se resolver, para evoluir e, de toda forma, nos reconectar com a nossa natureza. De toda forma, a gente volta, fica indo e voltando para voltar para a mesma coisa, para voltar a ser parte aí do universo. Então, assim, eu hoje não sigo nenhuma religião propriamente dita, né? Eu não vou para o terreiro, eu não vou para a igreja, eu apenas cultuo a minha fé, a minha espiritualidade dentro da minha casa e na minha vida, uso isso como filosofia de vida para viver bem e seguir aí. Mas é basicamente isso. Eu também acredito que exista uma consciência, né? A partir disso, claro que a gente tem consciência, a gente tem alma, e eu acho muito válida, muito massa a gente pensar nessas questões científicas que vocês disseram. Eu acho que o que eu acredito não separa, a gente não precisa separar disso que vocês explicaram, sabe? Mas é uma forma muito mais poética, eu diria assim, mais bonita, mais encantada de acreditar na vida após a morte. Massa. Porque acaba sendo um pouco aquele sentimento, talvez, dos nossos antepassados quando viam os eclipses. O episódio passado da gente, né, que foi sobre eclipses e tal, e a gente discutiu um pouco sobre isso, sobre a questão da interpretação e da criatividade humana, em cima de fenômenos que ele está vendo acontecer, sabe? Eu acho que o erro está em a gente negar que o fenômeno existe porque a gente não tem método para estudá-lo, sabe? Eu acho que esse é o grande porém, mas que no fundo tá todo mundo isso, vendo coisas acontecendo, sentindo coisas acontecendo e buscando suas interpretações, de forma que explique de alguma forma, né, assim, o que é que eu tô fazendo aqui de fato, para onde eu vou, de onde eu vim, para onde eu vou depois da morte, não é verdade? É verdade. São perguntas que a gente não tem resposta, mas que a gente faz essas conjecturas aí, as interpretações, tal qual os nossos antepassados. E talvez no futuro essas sejam perguntas que a gente já tenha uma certa resposta, talvez, né? Ou já tenham certos caminhos, já tenham métodos, tá entendendo? A gente pode desenvolver isso, né? Uma coisa não exclui a outra. É, exatamente. E assim, essa questão aí das religiões de matriz africana bebe com certeza, bebe totalmente da filosofia africana, que é justamente dizer que a gente não está só, que todas as possibilidades são possíveis e que a gente é responsável por tudo que a gente faz aqui na vida e que tudo isso a gente leva para o além, né? Tudo isso está atrelado à nossa consciência. Então, eu acho muito bacana essa ligação, essa filosofia, não ser só uma coisa tipo dual, né? Ou é bem, ou é bom, ou é mal. Saca? A gente vai muito mais além disso daí. Então, acho que toda religião que ela ultrapassa essa coisa daí do bem e do mal, que ela se torna mais humana, eu acho que ela é muito mais plausível, muito mais louvável do que a gente acreditar que ou é céu ou é inferno, sabe? Que a gente precisa ser salvo ou alguma coisa desse tipo. Eu acho, na verdade, aqui, eu já vou falar mal, mesmo sem querer, que o cristianismo em si, né, acabou se tornando algo muito danoso, muito venenoso ao mundo, a forma o que foi feito, né, com o cristianismo. Eu acredito que Jesus, se ele existiu, né, provavelmente, ele pregou amor, cara, ele pregou muita coisa bonita, e o que as pessoas estão fazendo com o que ele disse, não com é a nada palavra cristão, dele, né? não é nada cristão, estão deturpando tudo que o cara falou, sabe? Então, eu acho, hoje em dia, eu não sigo nenhuma religião porque eu acho que é perigoso, sabe?
é perigoso, é manipulativo, então eu prefiro ficar na minha, sabe? Cultivar a própria fé, né? Cultivar a minha própria fé, de que tá me atrelando a alguma religião e tal, e ficar lascando os outros por aí. Tipo católico não praticante, né? Eu sou candomblessista não praticante. Acredita, partilha da fé, cultiva, partilho, exato. mas não faço parte da instituição. Não existe uma instituição, não é isso? Não existe uma instituição. Mas você não faz parte da... Eu não faço parte, assim, eu não tenho... Porque existe uma hierarquia também, né? Tem os babalorixás e alorixás, que são pai de santos, mãe de santos. Eles têm uma hierarquia aí dentro do terreiro que você precisa seguir, mas que não te impede de seguir a filosofia, saca? Você não é impedido de seguir, porque é justamente isso. A gente não precisa fazer tal coisa para ser salvo. A gente não vai ser salvo lá na frente, sabe? É simplesmente você tem que ser o que você é. E rezar para se reencontrar com seus antepassados aí depois que você morrer. Que é o que eu estou estou ansiosa aqui demais para reencontrar a galera que já se foi e deixou muita saudade. Mas que demore bastante, viu? Não, com certeza. Com certeza. Eu acho interessante esse apanhado sobre o cristianismo. Eu também tenho minha experiência. E assim, não foi uma experiência muito boa com a instituição cristianismo. Tá entendendo? E eu respeito, como Liz, todas as religiões. Rafa também respeita todas as religiões. Não descarta nenhuma possibilidade. Não vou jogar pedra em ninguém. Não é isso? Mas eu também tenho uma perspectiva assim. Poxa, o cristianismo ele fez coisas ruins ao longo de todos esses séculos, todos esses milênios, esses 2 milênios, mas ele também fez coisas muito boas, tá ligado? Quem tiver ouvindo aí de casa, que for cristão, sabe que a gente não tá metendo pau no cristianismo aqui, a gente tá falando sobre algumas vezes, algumas instituições, elas não são cristãs, né? Cristãs como Jesus Cristo foi. Pregava, exato. Exato. E assim, eu tô com Liz quando ela fala que acredita que Jesus Cristo existiu. Eu acredito que ele tem existido, a persona, né? A pessoa. Mas eu não acredito que ele tenha sido filho de Deus. Eu não acredito nessas coisas. Respeito quem acredita. Na divindade, né? Na divindade, eu também. Eu acredito que ele foi como um profeta que trouxe amor, trouxe paz, trouxe coisas muito bacanas para nossa espécie. E isso foi deturpado ao longo desses séculos, tá entendendo? Foi usado para outras coisas, como a gente falou num episódio lá atrás sobre o eclipse, de que nossos governantes sempre usaram coisas, eventos e etc. para controlar, para dizer isso, para dizer aquilo, tá entendendo? E aí isso acaba se perdendo. Mas tenho amigos que são evangélicos, tenho meus avós que são católicos e o que eles acreditam é algo muito legal assim, sabe? Na parte de amor, de ajudar o próximo e não descartando várias coisas, como por exemplo, durante o eclipse lá que aconteceu, que Einstein veio, ele relatou que tinha muita fome no Nordeste, tá ligado? Quando ele veio e só tinha um lugar que recebia essas pessoas, que era uma igreja que dava água pras pessoas, tá ligado? E aí, enfim, não descartando essas coisas muito massa que as religiões trouxeram. Tá ligado? E que também não se limita ao cristianismo, entendeu? Porque, assim, qualquer sistema de fé tá passível de alguém chegar lá, algum oportunista, e deturpar, entendeu? Para usar isso como controle, mas aí ele não tá fazendo... Aquilo não representa necessariamente a fé, mas é um cara que tá chegando ali para fazer uma coisa errada em nome daquilo ali, sabendo que pessoas vão segui-lo, defendê-lo, entendeu? E usando porque assim, as religiões, elas respondem perguntas e elas atendem pessoas que precisam de alguma coisa, e às vezes a necessidade é uma carência de fome, é uma carência de água, é uma carência de abrigo, de uma palavra, um conselho, um conforto, né? De amor, que a gente tem muito no mundo, mas a gente também tem pouco em muitos momentos. Então, assim, mas todo mundo tá se perguntando a mesma coisa, né? Isso, o que acontece quando a gente morre. E a religião vai e tá respondendo isso.
Acho que o papel principal das religiões é justamente tentar explicar para onde é que a gente vai, o que é que acontece depois que a gente morre. Trazendo conforto, né? Isso Trazendo conforto, exato. Todo mundo gosta de acreditar em alguma coisa, como o Rafa tá dizendo, eu gosto de acreditar nisso. Então, as pessoas que estão indo pra ali, elas gostam daquele conforto. Exato. E elas não podem desconsiderar o conforto dos outros, né? E a gente não tá fazendo isso aqui, a gente tá considerando o conforto de todo mundo, que as pessoas gostam do que vai acontecer quando elas morrerem. Cada um em busca da sua fé, das suas explicações. Eu acho que é isso que torna o ser humano tão maravilhoso. É a possibilidade de aprender com culturas novas, sabe? Tipo, por exemplo, eu fui criado num ambiente extremamente cristão, evangélico, católico e espírita. Mas eu me encontrei muito mais, por exemplo, no candomblé. Foram experiências maravilhosas no terreiro, na Jurema, tá entendendo? Foram coisas totalmente diferentes, né? Estudando budismo, filosofia budista exato, também. Né? Tipo, cada um vai encontrando o seu caminho, sabe? Eu acho que essa é a beleza, porque por mais que você seja criado ali, você tem suas próprias perguntas. Talvez aquela religião ali não esteja conseguindo responder, convencer você disso, você vai em busca de novos conhecimentos, sabe? Eu acho muito massa. Eu, inclusive, tinha esse certo problema com o cristianismo quando eu era mais novo, revoltado, mas hoje eu já vejo de um jeito bem diferente, sabe? Eu vejo justamente isso, assim. Cristo era amor, ele estava pregando ali tudo de bom, tá entendendo? O problema não é o cristianismo, o problema é o que foi feito, né? Atitudes, mas são coisas muito mais políticas, muito mais humanas do que a fé em si, tá entendendo? Sabe? A fé tá ali sendo usada para convencer certos grupos de certas coisas ali, mas acaba sendo mais uma forma de unir um grupo do que realmente praticar uma fé, sabe? Então são coisas diferentes, a gente precisa dissociar isso bem. Massa. E assim, só pra trazer aqui mais um fatozinho, eu acho muito massa a visão dos mexicanos, né, sobre o Dia de los Muertos. Eu acho uma celebração, assim, à vida, sabe, muito, muito bonita e que se assemelha muito a como os africanos veem também, que é justamente essa coisa da reconexão, né, se reconectar com os ancestrais e, tipo, não acabou aí. A gente tem essa coisa de celebrar a morte também, não ter medo da morte, entender a morte como um ciclo, né, como não só o fim, como o começo aí de um ciclo. E eu queria trazer um filme para vocês, eu não sei se vocês já assistiram, que é um filminho da Disney, bem gostosinho de assistir, que é Viva, a Vida é uma Festa. Eu adoro esse filme. Esse filme Nunca é assisti. muito bom, gente, é muito bom, assim, eu recomendo demais que vocês assistam. É um filme que traz uma mensagem muito boa, um filme gostoso e faz a gente ficar reflexivo sobre a morte, sobre a vida e sobre o que há nesse além. Eu gosto da reflexão desse filme quando ele fala sobre as pessoas. Sua alma vai deixar de existir quando as pessoas pararem de lembrar de você. Então, você vai deixar de existir. Eu penso nisso quase todo dia. Eu vou deixar o quê? E aí, eventualmente, ninguém vai lembrar de mim. Porque tem aquela frase, né? As pessoas lembram de você, e aí depois você vira um retrato numa parede, e aí depois nem um retrato mais você é. Nossa, Se a gente pesado. consegue, quando a gente consegue deixar uma marca, né? Por isso que se fala tanto em tenha um filho, plante uma árvore, escreva um livro, sabe? Porque são formas de você deixar a sua marca, deixar um pouquinho de você e perpetuar aí a tua existência, né? Continuar existindo, né? Continuar existindo. Na memória de de quem ficou, né? Agora sim, gente, eu queria trazer uma outra indicação para vocês, que eu acredito que vocês também não tenham assistido. É um filme, é uma pérola, assim, para mim, que ficou guardada no esquecimento por muita gente. É uma obra da Netflix, que é muito boa, e eu não sei porquê, ninguém dá crédito para ela, ela é meio esquecida, assim, que é um filme chamado The Discovery, que é um filme que fala sobre vida após a morte. Eu vou ler rapidinho aqui a sinopse para ver se vocês ficam interessados em assistir.
É uma produção de ficção científica, mas com um quezinho aí de drama. Nesse filme, um cientista ele comprova cientificamente a existência de vida após a morte. Ele consegue comprovar por meio de experimentos. Já tô interessado. Mas essa revelação acaba acarretando aí efeitos negativos na população. Por exemplo, uma onda de suicídios. As pessoas, ele consegue comprovar que tem vida após a morte, então as pessoas começam a se matar porque querem encontrar com seus entes queridos, querem acabar com isso aqui, vamos para outra, né? Já que tem outra, vamos sair dessa e vamos para outra. Perdeu a certeza, né? Tipo assim, a única certeza que a gente é que tá vivo, é essa vida que a gente tem. Mas se agora eu sei que tem outra, então... eu vou, né? E aí começa a ocorrer essa onda de suicídios. E paralelo aí, só para deixar a trama melhor, o filho desse cientista, ele se apaixona por uma mulher que tem um passado marcado por eventos trágicos. E aí é muito interessante, eu não quero dar spoiler assim, mas a questão, como eles chegam nessa questão aí da vida após a morte, como se mescla com o espiritismo, com outras crenças que a gente tem aí no mundo, com questões de dimensões, com outras coisas até científicas mesmo. Então, assim, é um filme que vale a pena dar uma conferida, tá? Hoje, com certeza. Massa, eu vou conferir também. E o clássico que eu não poderia deixar de falar aqui, que é um filme que com certeza arranca a lágrima de todo mundo que assiste esse filme, que é um filme belíssimo, que quem estrela é Robin Williams, Por Além da Vida. Esse filme é uma visão bem assim do espiritismo, sabe? Sobre a vida após a morte, só que é um filme lindíssimo. É triste, mas é lindíssimo o filme. Eu acho também que vale muito a pena dar uma choradinha com esse filme. Massa. Eu vou sacar, com certeza. Saquem. Eu vou aproveitar, Liz, porque tu deu umas indicações e Neto falou sobre essa questão da memória, do esquecimento. Tem uma série da Netflix, se eu não me engano, que eu esqueci o nome, é a Mansão Bly. O mistério, como é? Enfim, a maldição da... Acho que é a Mansão Bly. Pronto, a maldição da Mansão Bly, que aborda também essa questão do esquecimento, né? Da vida após a morte e do ser esquecido após a morte, né? É bem legal também. Essa eu não assisti não, assisti a da Residência Rio, que eu gosto bastante, inclusive. Mas eu vou dar uma conferida nessa daí. Tudo que trata sobre essa coisa dessa visão que a gente tem do além, né? Eu acho muito, muito boa. E nesse filme, Amor Além da Vida, é como se o outro lado fosse uma pintura, gente. Uma pintura em aquarela, sabe? Um quadro. Eu acho que eu já vi esse filme. Tudo é bem, bem diferente, assim. Eu acho muito massa quando essa visão do além vida, né, está relacionada a qualquer outra coisa que não seja céu e inferno, sabe? Uhum. Eu acho muito massa você, como tu falou, né, essa questão da criatividade da gente aflorar em relação a isso. E, quando a esposa dele tá no umbral, porque ela acaba cometendo suicídio, ela fica no próprio inferno dela. É como se cada ser humano tivesse o seu inferno, sabe? O seu céu e o seu inferno. E ali no umbral ela fica revivendo as mesmas coisas que dão medo nela. Inclusive uma aranha caranguejeira, assim, na mão dela. Ela fica revivendo isso. Eu chego a me arrepiei agora, porque eu sou aracnofóbica, eu detesto aranha. E essa cena eu fiquei imaginando assim, meu Deus, o meu inferno, se for assim, com certeza vai ter aranha. Pode ter certeza. Aranha e Bolsonaro lá, com certeza. Eita. Eu acho que não, mas não vai ter não, porque eu sou aracnofílico. Eu gosto de aranha. Tu gosta de aranha, né? Nossa, eu detesto também. Eu tô com o Luiz nessa. E outra, poxa, eu falei de um filme da Disney, já vou falar de outro filme da Pixar. Outra indicação. Outra indicação aqui, essa também é muito boa. Que deu muito o que falar quando estreou esse filme, justamente por causa dos cristãos aí não estavam gostando de ver as crianças assistindo um filme que fala sobre vida após a morte, sobre reencarnação, e que não falar assim, né, sem ser céu e inferno, que é o filme chamado Soul, que é alma, né, em inglês. Ótimo, é. Gente, que filme perfeito. O filme é muito bom. E fala justamente isso, tem um valezinho que ficam as almas que estão perdidas.
Aí mostra o exemplo de um cara que tá ali no escritório o tempo todo, vivendo aquela vida de estresse, de ansiedade, de depressão, e ele começa a se perder na mente dele mesmo. E o espírito dele, quando ele morre, fica do mesmo jeito, se perdendo ali até se esquecer de quem ele era, sabe? Então, assim, eu achei uma visão bem interessante também. Eu achei bem massa triste. esse filme também, já assisti. É muito massa, muito massa. Bom, pessoal, então esse foi o nosso segundo Papo Sobrenatural. Ficam aí várias questões. Talvez você tenha entrado com perguntas e saído com muito mais perguntas. Com mais perguntas ainda, tenho certeza. Pois é, mas é sempre importante, é sempre interessante a gente estar refletindo sobre esses assuntos. Eu acho que são parte da nossa construção enquanto indivíduos, enquanto seres humanos. Essa busca pelo próprio sentido da vida, né? O que é que a gente está fazendo aqui, afinal? E eu acho importante que a gente se faça esse tipo de questionamento. Porque o que eu acho que acaba lascando aí muitas religiões é justamente isso. As pessoas entram, ficam vivendo aqueles dogmas ali, mas não se questionam. O que será que realmente vai acontecer quando eu morrer? O que é que eu realmente acredito? Acredito, pois é. As pessoas não se questionam, então acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso e deixar essa sementinha plantada aí em cada ouvinte, que com certeza, se você chegou até aqui nesse episódio, você vai ficar se perguntando também. E é isso aí, pessoal. Deixa aí nos comentários, bota nas nossas redes sociais o que é que você acredita que a gente pode responder, não é isso? É isso aí. E se você tem Algum relato de algum EQM? se você tem alguma história aí de EQM, algum relato, né, que talvez tenha se lembrado durante o episódio, manda pra gente que a gente tá interessado em saber, viu? É isso aí, galera. É isso aí, galera. Vamos nessa. Valeu, galera. Valeu, gente. Um cheiro pra vocês e até o próximo episódio, hein? É isso aí. Tchau, Cheiro, tchau. galera. Tchau, tchau.